Olá, hoje nós vamos falar um pouco continuar falando dos cordados, mas vamos falar especificamente sobre os agnatas, que são os animais sem mandíbula, apenas conhecendo o grupo, e vamos falar mais profundamente sobre os peixes. Então, hoje, um dos vertebrados, peixes, que é um dos grupos que mais cai em prova. Tem mais matéria para ser cobrada em relação aos vertebrados, sem considerar os mamíferos na parte da fisiologia humana. Então, vamos para uma projeção para a gente tentar passar por essa informação. Bem, nós estamos aqui no filo cordado. Esse filo, para chegar nesse filo, nós já passamos por todas essas características, né, dos animais, já discutimos isso muito bem. Agora, nós estamos aqui nesse grupo, os cordados, aonde nós temos todos os animais que estão no filo cordado possuem 4 características básicas, que são tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais e cauda pós-anal. Então, lembrando dessas características, de todos os cordados, inclusive os peixes que nós vamos falar hoje, a notocorda é o que dá o nome aos cordados, né? São aqueles que têm essa corda de sustentação ao corpo. O tubo nervoso dorsal que está aqui em cima, fica em cima da notocorda. As fendas branquiais e a cauda após o ânus. Aqui está a abertura anal, a parte que fica após o ânus. Todo cordado tem isso. Inclusive a gente, né? Por ser mamífero, nós também tivemos essas características. Dessas características na gente, a única que sobra no adulto, que ainda a gente mantém, é o tubo nervoso dorsal, que vai compor o nosso encéfalo e a nossa medula nervosa. Na evolução dos cordados, né, nós tivemos um ancestral comum dos cordados, e hoje nós temos esses grupos aqui. São os grupos que formam os cordados. Então, nós temos aqui os peixes sem mandíbulas, que são os agnatas, que vamos também mostrá-los hoje. E daí vamos ter os peixes cartilaginosos, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Observe que as aves são derivadas dos répteis, têm um ancestral comum com os répteis. E esses 3 têm um ancestral comum aqui. Então, nós vamos falar hoje, basicamente, esses grupos aqui iniciais. Os sem mandíbula e os primeiros vertebrados mandibulados. Então, esse é o nosso assunto. Para conhecer os agnatas, nega mandíbula. Esses animais não têm a parte de baixo da boca. A boca deles é aberta. Então, aqui vocês estão vendo uma lampreia. A parte da boca do animal só tem a parte de cima, não tem a parte de baixo, que fecha, igual a nossa aqui. A de cima da gente é a maxila. A de baixo, móvel, mandíbula. Eles não têm a mandíbula. Então, esses animais, eles têm na boca vários dentes em formas de ciclos de dente, é por isso ciclostomatas, e agnatas por não ter mandíbula. Eles são ectoparasitas, parasitas externos aqui, parasitando o peixe. Então, aqui são as lampreias, animais geralmente de água doce, e um outro exemplar dos agnatas é o peixe-bruxa ou feiticeira. Esses animais, em vez da boca com esses dentes, eles têm barbilhões na boca, que são para detectar animais mortos, animais doentes que eles se alimentam. Esses aqui vivem no mar. Então, aqui vocês já têm uma noção do que é o agnata. Agnata são esses peixes sem mandíbula. Para começar a falar de peixe, vamos começar a falar. Então, peixe já tem mandíbula, né? Os peixes, todo animal que tem mandíbula, inclusive a gente, eles são chamados de gnatostomatas, né? Então, que tem mandíbula. Os peixes cartilaginosos,
Eles têm o esqueleto dele todo sem impregnação de sais, de fósforo, cálcio. Então é só cartilagem. Então eles têm um esqueleto muito mais mole. Não quer dizer que é pior ou melhor. Não, uma característica do esqueleto deles. Quando a gente olha para um tubarão, uma raia, um cação, né? E aqui, não, uns bichinhos bem diferentes, até que nem tem no Brasil, não cai em prova, né? Aqui nós temos os cartilaginosos. Quando a gente olha para esses animais, olha para esse tubarão. Se eu perguntasse para vocês, ele tem escama? Vocês iriam dizer, não, parece que ele tem um couro. Né? Não, ele tem escama. Olha as escamas do tubarão aqui. São pequenininhas. As escamas dele são muito parecidas com os dentes. Essas escamas são chamadas de placoides. Cobrem todo o corpo desse animal com essas pontinhas para trás. Ó. Tanto que se vocês forem numa feira e tiver um animal para ser comprado, eles usam muito na alimentação, se vocês passarem a mão no couro dele, desses animais que já estão abatidos na feira, da cabeça em direção à cauda, vocês vão ver que é lisinho, porque vocês estão passando a mão nesse sentido, de cima para baixo, nas escamas. Quando vocês passam da cauda para a cabeça, vocês estão passando contra as pontinhas das escamas, aí agarra, fica áspero. Né? É porque a gente sente as escamas e elas são tão pequenininhas que não dá para a gente ver. Então, olha só, as escamas deles são muito parecidas com os dentes, inclusive tem polpa, tem dentina, tem esmalte, né? Muito parecido. Então, elas têm origem na derme e ficam presas na epiderme. Os peixes cartilaginosos, eles têm uma característica digestiva muito interessante, porque esses animais, eles são, por exemplo, se a gente pegar um tubarão de 4 metros, considerando a boca até o ânus dele, da boca ao ânus, um animal de 4 metros, ele deve ter 1,5 metro de distância da boca ao ânus. O resto é corpo, que está aqui para cá, tem a nadadeira, tem a parte da cauda dele e tal. Então, observe que ele não tem um intestino cheio de dobra, igual qualquer animal tem, para fazer a digestão. Então, o estômago e o intestino dele é tudo junto. Tem uma divisão, mas não é aparente. E muito pequeno. Então, ele é muito pequeno. Não daria tempo para fazer a digestão desse animal. Aí, eles desenvolveram, dentro desse tubo digestivo, uma válvula em espiral, como se fosse um parafuso. Aí o alimento, em vez de passar reto no intestino, ele fica dando volta nessas dobras desse parafuso, dessa válvula espiral, retardando a passagem do alimento e, consequentemente, otimizando a digestão. Observem que esses animais também têm cloaca no final do tubo digestivo, como também existem nas aves e alguns répteis também. Então, característica digestória deles, válvula espiral, que é análoga às nossas vilosidades para aumentar a capacidade digestiva do intestino. O sistema circulatório dos peixes, aqui está um peixe ósseo, mas é para qualquer peixe. O sistema circulatório deles, eles são os únicos vertebrados que têm um coração com 2 câmaras só. Seria a metade do nosso. Nosso tem 4. A deles 2. É como se fosse o lado direito do nosso coração, que só passa sangue venoso. Então, olha só. Das células vem o sangue venoso, chega no átrio único, passa pelo ventrículo único e é bombeado para as brânquias. Aqui ocorrem as trocas gasosas, com a água que entra pela boca e passa pela brânquia, e vai sair aqui em cima arterial, que não volta para o coração, vai direto para as células para ofertar oxigênio para as células. Então, pelo coração dos peixes, só passa sangue venoso.
O sangue chega nesse seio venoso, que é uma câmara, depois vai para o átrio, ventrículo, tem um cone arterial que divide essas artérias para todas as brânquias, ocorre hematose, distribui para as células. Então, coração bicavitário é o único vertebrado bicavitário e o único que tem circulação simples, porque ele é o único vertebrado que só passa um tipo de sangue no coração, que é o venoso. Então, único bicavitário, único com circulação simples. Eles têm, todo cordado tem sistema circulatório fechado, né, e todos os vertebrados têm hemoglobina, pigmento vermelho no sangue para transportar os gases. Nos peixes cartilaginosos, continuando os cartilaginosos, ali estava um exemplo de só o desenho de osso, mas o cartilaginoso é igual, era para falar geral da circulação. Nos peixes cartilaginosos, eles têm, que são os condrictes, né? Condrictes, peixes cartilaginosos. Eles têm no focinho e sobre a cabeça, e também nas laterais da cabeça e concentrando no focinho, eles têm as ampolas de Lorenzini, que são de fundo cego, ligadas a células sensoriais para informar a esses animais a eletricidade da água. Então, aqui vocês estão vendo esses furinhos no focinho de um tubarão, que são essas aberturas aqui das ampolas de Lorenzini, onde a água entra e informa, através de nervos, ao cérebro desse animal, a eletricidade emitida na água. Com isso, eles podem identificar batimentos cardíacos de presas até enterrados na areia. Os condrictes têm dimorfismo sexual. Então, o macho é diferente da fêmea. O macho tem, na nadadeira anal, que é onde tem aqui a cloaca, a abertura da cloaca, ele tem, nessa nadadeira, duas projeções que são análogas ao pênis. Funciona, tem a mesma função, que é denominado de clasper. Então, o macho, na época da reprodução, ele abraça a fêmea, se contorce em volta do corpo da fêmea e o clasper insere o sêmen dentro do corpo da fêmea. A maioria das fêmeas de cartilaginosos vão botar ovos. Esses são os ovos que elas colocam com esses ganchinhos. Esses ganchinhos que existem nos ovos dos cartilaginosos servem para prender esses ovinhos em pedras, em algas, para que eles não fiquem soltos no ambiente. Alguns cartilaginosos, eles são vivíparos. Eles têm uma bolsa como se fosse o útero de um mamífero, onde os filhotes ficam ali dentro e nascem prontinhos, inclusive tipo um cordão umbilical. Não é um cordão umbilical igual ao nosso, porque não tem placenta, nada disso, mas é muito parecido. E um cartilaginoso que faz isso é o tubarão-tigre. Então, começam ali dentro do corpo da mãe com em torno de 30, 40 filhotes e vão terminar a gestação apenas com 15, 5. Varia muito, porque um filhote come o outro dentro dessa bolsa, a competição pelo alimento já começa ali. Bom, os peixes ósseos agora. Agora nós vamos falar um pouquinho dos peixes ósseos. Bom, os peixes ósseos... Vou dar uma parada aqui. Bom, eu tive um probleminha com o equipamento aqui, aí tive que dar uma paradinha, vou retomar agora. Tive que reformatar o computador. Vamos lá. Então, agora falando dos peixes ósseos. Até agora nós falamos dos agnatas e dos peixes cartilaginosos. Agora os peixes ósseos. Os peixes ósseos, eles se caracterizam por ter o esqueleto com impregnação de sais de cálcio, sais de fosfato,
E aí, então, com sais, então, ósseo. Eles são os únicos que têm essa abertura aqui do lado, que a gente chama de opérculo, e várias outras estruturas internas. Eles têm 3 tipos de escamas. Eles têm as escamas ganoides, são essas escamas quadradinhas aqui, uma do lado da outra. As escamas quitenoides, que são essas escamas que têm esses espinhos aqui, dando um aspecto áspero no animal. E as escamas de bordas lisas, que dão um aspecto escorregadio no peixe. Os peixes ficam muito lisos, né? Isso aí são as escamas cicloides. Todos têm escama. E o único animal, o único peixe que não tem escama é um peixe ósseo, que são os bagres, que a gente chama de peixes de couro. Na digestão dos osteícteses, eles também têm uma estrutura digestiva um pouco diferente dos outros animais. Na separação do estômago para o intestino, existe o piloro. O piloro é uma válvula que separa a digestão ácida da alcalina. Esses animais possuem, em cima do piloro, projeções em forma de dedos, que estão aqui, é isso aqui. Essas projeções em forma de dedos nós chamamos de secos pilóricos, porque está em cima do piloro. E aí, aqui elas liberam uma carga enzimática que vai ajudar na digestão. Então, os peixes ósseos, eles têm essa característica exclusiva deles. E isso é muito interessante como característica típica do animal. Todos os peixes, não é só o ósseo, todos os peixes respiram por brânquia. Então, a água sempre entra pela boca, passa pela brânquia, e se for um peixe ósseo, sai pelo opérculo. Se for um peixe cartilaginoso, um condrix, um tubarão, por exemplo, sai pelas fendas branquiais que ele tem na lateral do corpo. Mas é aqui que vai ocorrer a hematose, as trocas gasosas para esses animais. Então, a água entra pela boca, passa pelas brânquias e sai pelo opérculo. Uma outra característica interessante dos peixes é a bexiga natatória. A bexiga natatória é uma bolsa de gás que eles têm no interior. Só quem tem bexiga natatória é peixe ósseo. Peixe cartilaginoso não tem. Então, os peixes ósseos possuem essa bexiga natatória, que é essa bolsa de gás, que pode ser de 2 formas. Todos os peixes têm uma bexiga que está ligada ao sangue, para ele tirar e colocar gás nessa bexiga, nessa bolsa de ar, para ele poder se equilibrar na coluna de água. Esses peixes nós chamamos de fisoclisto. Já os peixes que utilizam a bexiga natatória como um pulmão, entre aspas, uma estrutura respiratória acessória, e tem esse pneumoduto aqui, nós chamamos de fisóstomo. Esses peixes podem utilizar o ar atmosférico como fonte de hematose, para fazer as trocas gasosas. Então, esses podem respirar o ar atmosférico como uma adaptação interessante para ambientes que faltam oxigênio na água. Os peixes também realizam um grande controle osmótico, porque existe peixe de água doce e existe peixe de água salgada. O ambiente de água doce é muito diferente do ambiente de água salgada. Então, esses animais vão ter que se condicionar, né, na questão evolutiva, eles foram selecionados mais aptos para cada tipo de ambiente. Mas existem peixes que migram de um ambiente para outro. O salmão é um exemplo deles. Vamos ver os peixes que vivem em ambiente de água doce e água salgada, separadamente, como que eles controlam a osmose dele, já que eles estão em ambientes diferentes quanto à concentração de sais. O peixe de água doce, a água doce tem muito poucos sais dissolvidos. Por eles terem poucos sais dissolvidos, o sangue desse animal é muito concentrado em relação ao ambiente. Então, o sangue é hipertônico e o ambiente é hipotônico. Com essa diferença de concentração, eles ganham água 24 horas por dia.
Ganhando essa água, eles vão hidratando o corpo, hidratando o sangue, e vão urinar muito para poder eliminar o excesso de água. Seria a mesma coisa uma pessoa que bebe muita água vai fazer muito xixi. Né? Põe muita água para dentro, elimina muita quantidade de água. Bom, eles não precisam beber água, porque o aporte de água, o ganho de água, já é feito naturalmente por osmose. Aí eles se controlaram. O peixe marinho, o peixe de água salgada, ele já está no ambiente oposto. A água do mar é mais concentrada que o corpo. Então, a água é hipertônica, o corpo é hipotônico. Com isso, ele perde água para o ambiente. Então, ele tende a desidratar. Se ele desidrata, ele não pode fazer muito xixi, porque assim aceleraria o processo da desidratação. Bom, como que eles vão recuperar essa água perdida aqui, tanto na urina quanto pelas brancas ou pelo corpo? Eles bebem água do mar, mas eles estão bebendo água salgada. Aí, quando eles bebem essa água salgada, eles estão botando dentro do tubo digestivo deles água e sal. Sal não é importante para eles, eles querem a água, porque é a água para repor a água perdida. Por que eles podem beber essa água do mar? Eles podem beber essa água do mar porque quando esse sangue passa pelas brânquias, existe na brânquia uma glândula, que é chamada glândula do sal, que tira esse sal do sangue e joga fora, gastando energia, e deixa a água no sangue hidratando o animal. Então, com isso, ele consegue se reidratar devido às perdas que ele tem. Então, os peixes de água salgada só podem beber essa água do mar porque eles têm a glândula do sal. Os peixes de água doce também têm essa glândula do sal. Essa glândula do sal nos peixes de água doce serve para que eles, quando falta sais minerais na alimentação, eles possam buscar esses sais minerais presentes na água doce. Com isso, eles vão excretar, junto com esse processo de osmorregulação e fazendo o seu xixi, amônia, por ser muito solúvel. Os peixes cartilaginosos vivem principalmente no mar. Então, eles deveriam fazer o mesmo controle osmótico dos peixes marinhos. Só que tem um problema, eles não têm a glândula do sal. Então, eles não podem beber água. Se eles não podem beber água, eles não podem perder água, porque assim eles iriam desidratar. Então, como que eles vão se controlar na água salgada? Só tem um jeito, ficando mais concentrado que o mar. O sangue dele tem que estar mais concentrado que o mar. Bom, eles não podem concentrar o sangue com amônia porque ela é muito tóxica. Então, eles transformam a amônia em ureia, muito parecido com o que a gente faz, e concentram a ureia no sangue por ser menos tóxica. Aí eles ficam ligeiramente hipertônicos, passam a ganhar água por osmose e vão urinar, eliminando ureia agora. É por isso que os peixes cartilaginosos excretam ureia e não amônia, como os peixes ósseos. Todos os peixes, ósseo ou cartilaginosos, possuem um sensor na lateral do corpo e também ramificado na cabeça. Aqui nós chamamos essa linha de linha lateral. Essa linha lateral é um sensor que vai informar para esse animal pressão na água, vibração na água e ajuda na formação dos cardumes. Como é que funciona isso? Em cima dessa linha lateral existem poros por onde a água entra e vai chegar nos sensores que existem na linha lateral, que vai estar ligado ao sistema nervoso. Esses sensores são os neuromastos. Os neuromastos, então, identificam pressão, vibração na água e informam ao cordão da linha lateral, que vai mandar essa informação até o cérebro do animal. Então, peixe ósseo e peixe cartilaginoso têm essa linha.
Os peixes migram, nós já falamos disso, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma montanha, nem todos migram, né? Alguns migram. Aqui está uma montanha, aqui está o mar e um rio descendo para chegar no mar. Bom, existem peixes que sobem os rios para poder fazer a migração reprodutiva, por exemplo. Esses peixes sobem, nós chamamos esses peixes que sobem o rio de anádromo. E existem os peixes que descem os rios para se alimentar, migração alimentícia, ou até para reproduzir. Esses que migram descendo o rio em direção ao mar, catádromo. Tanto a movimentação de subida quanto a movimentação de descida, movimentação no rio, nós chamamos de piracema. Piracema é a migração. Se for subindo o rio, anádromo. Se for descendo o rio, catádromo. Para facilitar, já que isso faz uma confusão danada, isso aqui já foi uma questão inteira da Enescan aqui, né? Como que um peixe sobe o rio? Ele sobe o rio a nado. A nado, anádromo. Como que o peixe desce o rio? Ele cai. Catádromo. Só para ajudar a lembrar. Bom, agora nós vamos para uma bateria de exercícios para finalizar esse assunto, né? Cite 4 características que diferenciam o peixe ósseo do peixe cartilaginoso. Aqui a gente podia citar um monte de características, né? Então, das características mais importantes, nós podemos lembrar: um possui esqueleto ósseo, o outro possui esqueleto cartilaginoso. Já é uma diferença. Um possui opérculo, aquelas aberturas do corpo, lateral do corpo, o outro tem fenda branquiais. O peixe ósseo possui bexiga natatória, condrictis não tem. O peixe ósseo tem secos pilóricos, lá na digestão, os condrictis têm válvula espiral. Para mim, essas são as melhores diferenças. 2. A característica evidenciada na figura abaixo só existe nos condrictis. Qual o nome e cite sua função? Isso aqui são as ampolas de Lorenzini, né, que tem a função de detectar a eletricidade na água. Simples. Só lembrar que são as ampolas de Lorenzini, detecta eletricidade na água. Os peixes ósseos possuem uma vesícula de ar denominada de bexiga natatória, que atua no equilíbrio do peixe na coluna de água. Entretanto, existem 2 formas de ação das bexigas natatórias, esquema A e esquema B, que determinam a denominação do peixe quanto à sua presença. Como podemos denominar os peixes que possuem a bexiga natatória evidenciada no esquema A e B, respectivamente? A tem o pneumoduto. Se tem o pneumoduto, fisóstomo. Aqui está ligado ao sangue, fisoclisto. B. Como o peixe A consegue os gases para encher a bexiga natatória? Engolindo o ar atmosférico, já que tem o pneumoduto. C. Como o peixe B consegue os gases para encher e esvaziar a bexiga natatória? Eles retiram e devolvem os gases que estão dissolvidos no sangue. Então, o peixe A é fisóstomo, o peixe B é fisoclisto. Busca o ar na atmosfera, retira os gases do sangue. Exatamente o que nós falamos. 4. Analise a figura abaixo. Essas representam 2 processos diferentes de reprodução de peixe. Responda. Qual a classificação do peixe 1 e 2, respectivamente? Aqui nós estamos mostrando o ovo do peixe cartilaginoso. Então, aqui é condrictis, aqui é osteitis. B. Classifica o tipo de ovo de cada peixe diferenciado. Aqui tem que reportar lá na embriologia. Tipos de ovos. Os peixes cartilaginosos têm o ovo telolécito ou megalécito, com muito vitelo. Já os peixes, os osteites, têm um ovo com quantidade média de vitelo. A gente está até vendo aqui, ó, que nós chamamos de heterolécito.
A figura 1 evidencia uma larva de peixe. Qual o seu nome? Antigamente, a Mescan cobrava nome de larva. Hoje, estou parando com isso. Isso aqui chama-se alevino. A figura 2 mostra o ovo que possui estruturas filamentosas nas extremidades. Qual a finalidade dessas estruturas? Se prender no substrato. Então, aí são as respostas que nós falamos aqui agora. Analise o esquema abaixo que representa a circulação de um peixe. Ok. Os animais vertebrados realizam uma circulação parecida com a humana. Entretanto, a circulação dos peixes é diferente, mais funcional para eles. Cite uma diferença marcante observada nos peixes em relação aos demais vertebrados. Bom, aqui vocês poderiam citar coração bicavitário, só eles têm. Vocês poderiam também citar que eles têm circulação simples. Pelo coração só passa sangue venoso, só neles também. Então, isso seria uma resposta exatamente o que eu falei. B. Qual o motivo para o coração ser ventral como evidenciado no esquema? O coração ventral seria embaixo, aqui é dorsal. O coração tem que ser antes da brânquia, para ele poder gerar a pressão necessária para o sangue passar pela brânquia, senão não iria passar. Tem que ter alguma coisa que empurra o sangue para passar pela brânquia. Por isso, ele é ventral. C. A água entra pela boca do peixe e sai pela abertura do opérculo ou através das brânquias, das fendas branquiais. No sentido contrário, o sangue vem dos tecidos, passa pelo coração e é bombeado para as brânquias para ocorrer a hematose e ser enviado para os tecidos. Portanto, é uma circulação contracorrente de água. Qual a importância dessa circulação ser contracorrente? A água vem de cima e o sangue vem de baixo. Por que contracorrente? É para que o sangue, quando entre na brânquia, pegue a água ainda em condições de fazer hematose, porque ela já vem trocando aqui desde cima. E quando chega embaixo, ela vai pegar o sangue de pior qualidade, mas ainda permite troca. Aí, quando vai ocorrendo as trocas, quando chega em cima, ela vai pegar a água de melhor qualidade e vai haver troca. Então, a circulação contracorrente ela é importantíssima para que ocorra eficiência de trocas gasosas, hematose, em toda a área branquial. Por isso, garantir eficiência na hematose em toda a área branquial. Analise a figura abaixo e responda. Qual o nome da estrutura presente no tubo digestivo dos condríctes que aumenta o poder de absorção dos nutrientes? Válvula espiral. É isso aqui. Qual o nome da estrutura análoga encontrada nos humanos e na minhoca? Aí agora tem que lembrar da minhoca. Na gente até é fácil. O que aumenta o nosso poder de absorção? As vilosidades. Essa é fácil. E na minhoca? Na minhoca, elas têm no tubo digestório uma grande vilosidade, que é chamada de tiflossóleo. Aqui, vilosidade tiflossóleo. Isso aí. Analise a figura abaixo e responda. Cite duas características que apareceram em A. Então, em A, observe que é de peixe para frente. Pode ser a mandíbula e pode ser o esqueleto, né? O endoesqueleto. A mandíbula e o endoesqueleto. Vértebras e a mandíbula. Oitavo. Considerando a excreção dos peixes, responda. Qual o principal produto nitrogenado eliminado pelos osteíctes e pelos condríctes? Lembre da osmorregulação. Osteícte excreta amônia. Condríctes, por aquela adequação, por ele não ter a glândula do sal, excreta ureia. Por que os condríctes eliminam um produto nitrogenado diferente? Porque eles não têm a glândula do sal,
concentram ureia no sangue para ficar ligeiramente hipertônicos, passam a ganhar água e urina. Foi a mesma coisa que eu falei. Né? Nono, a estrutura esquematizada na figura abaixo está presente em todos os tipos de peixe. Dessa forma, responda. Cite 3 funções dessa estrutura sensorial. Detecta vibração, detecta pressão e formação de cardumes. Qual o nome do sensor apontado na letra A? Neuromastos. Certo? Isso aí. Então, minha gente, sobre peixe é isso. Não temos muito mais o que falar. Espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima.